Porque a gente não quer, ninguém nessa situação quer chegar aqui e ficar olhando. Ah, essa aqui é a data, mas espera aí, que dia é hoje mesmo? Isso aqui já venceu ou não venceu? Ninguém quer fazer isso. Opa, aqui é o Jennifer Stark e neste vídeo eu vou te mostrar como você pode utilizar esta formatação. Veja que nós temos aqui uma formatação condicional dentro de uma coluna, mas mesmo assim a informação da coluna está aparecendo. Ou seja, nesta situação é uma formatação condicional para a data, não é uma formatação condicional normal que eu vejo utilizando em alguns projetos que são mais simples, digamos assim. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou te mostrar. Como utilizar também uma barra aqui, mesmo utilizando a tabela. Essa situação da cor, dessa formatação condicional, ela está atrelado a uma data. Se a data for maior ou maior que determinada situação, ela retorna a cor, para saber se está fora do prazo ou não. Então, vamos para o vídeo. Como que a gente vai fazer? Vamos iniciar isso aqui do zero. Eu tenho aqui o Power BI já conectado com 3 bases aqui, e essas bases têm as seguintes informações. Nós temos aqui uma base com o cliente que fez a venda de um produto. Aqui nós temos uma base de contratos e aqui uma base de entrega. O que é esta situação? É uma situação da área do agronegócio, relacionado à venda de grãos, venda de soja. Então, nós temos uma base de contrato, que o cliente vende a soja, o produto para a empresa e precisa entregar. A entrega está nessa base aqui, ok? Então, vamos começar aqui. Vamos colocar aqui uma tabela. Então, cliquei ali em tabela, vou colocar ela aqui nesse canto. E nessa tabela nós vamos inserir o contrato. Vamos colocar aqui o contrato que está aqui como pedido. A descrição aqui está como pedido. Eu vou colocar aqui contrato. Cliquei 2 vezes a nível de visual e inseri aqui contrato. Vou dar um zoom aqui para ficar mais claro. Ok, então inseri a informação de contrato e eu quero saber agora o volume que está relacionado a esse contrato. Então, ó, vou colocar aqui o volume negociado. Inseri, ele já inseriu lá a informação do volume negociado. E vamos colocar também a informação do volume entregue, que é esta coluna aqui, peso líquido. Vou diminuir aqui um pouco. Ok. Então, olha lá. Temos aqui as duas informações. O volume que foi entregue, que está nessa coluna, e o volume que foi negociado. Só que isso aqui são colunas e nós precisamos trabalhar com medidas para não afetar o desempenho do nosso relatório. Então, como que a gente vai fazer? Vamos criar uma nova tabela para colocarmos nessa tabela as nossas medidas. Então, estou criando aqui uma nova tabela. Vamos dar o nome a essa tabela de medidas. Renomeei o nome da tabela e vamos criar uma nova medida nessa tabela. Então, cliquei com direito, nova medida. E nessa medida nós queremos ver a informação do volume entregue. Então, vamos dar aqui, vou entregue. A gente quer saber o volume que o produtor, nesse caso, já entregou, que o cliente, né, o produtor, o cliente já entregou para a empresa. Ele tem um contrato com a empresa e ele precisa entregar essa venda para a empresa, ok? Então, volume entregue. Onde que está a informação do volume entregue? Está aqui, que é o peso líquido. Nós vamos passar isso para a medida. Então, como que a gente vai fazer? Apenas um sum aqui, ó.
uma soma, né? Nós queremos a soma da nossa base entrega e a medida, a coluna é o peso líquido. Então, tá aqui, peso líquido. Selecionei ela, Enter, fechei parênteses, Enter, e ele está criando a medida, vamos inserir essa medida aqui. Peguei a medida, arrastei e vamos colocar ela aqui. Tirar o zoom aqui, pronto, coloquei ela aqui e está lá, ó. Está lá a medida com a informação. Só que agora eu preciso da diferença, ou seja, eu tive um volume vendido e um volume entregue. Eu quero saber a diferença entre esses dois. E veja que cada uma dessas colunas, o negociado e entregue, eles estão em tabelas diferentes. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós precisamos de uma nova medida, e essa medida vai nos dar a diferença entre esse volume negociado e o volume entregue. Primeiro, essa é a situação que nós vamos fazer aqui. Então, olha lá, vamos focar lá na medida. Essa medida vai ser o volume que falta entregar. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer através da SumX. Então, SumX. E essa SumX, se você ainda não está acostumado com essa DAX, que é uma DAX muito utilizada, ela é muito parecida com a DAX, com a somar produto, que é uma fórmula lá do Excel. Então, a SumX, a tabela. Qual que é a tabela? Veja que o primeiro argumento dessa DAX, ela pede a tabela. Qual que é a tabela que nós vamos utilizar aqui nesse caso? Nós vamos utilizar a tabela base em base contrato. Base contrato é a tabela, a expressão. Qual que é a expressão? Nós queremos fazer nosso quilograma negociado menos o nosso quilograma entregue. Então, menos o volume entregue. O volume entregue já está aqui em uma medida, que é a medida que nós criamos, que está aqui, é essa medida. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o negociado menos o negociado menos o entregue. Na verdade, é o contrário, né? A seta seria aqui. Então, é esse menos esse. É isso que nós estamos fazendo. Então, vamos lá. Fechei parênteses aqui, Enter, e vou inserir a medida aqui com a informação. Coloquei lá e já está lá as informações. Veja que aqui, até vou tirar agora o peso líquido daqui, ó, porque o peso líquido é uma coluna e o volume entregue é uma medida. As duas informações são a mesma, só que uma está em medida e outra está em coluna. Então, eu vou tirar aqui. Tirei a coluna e olha lá, nós já temos agora, vamos melhorar isso aqui e vamos aumentar esse texto aqui. Tamanho do texto. Vamos passar esse tamanho do texto aqui para 14. 14. Fechei aqui. Vamos ver se agora ficou legal. Agora melhorou a visualização. Ok, então, olha lá, já temos a informação do volume que falta entregar. Só que nessa situação, nesse case, nesse negócio, dificilmente se trabalha com quilos. Você vende em quilos, mas a gestão disso se faz geralmente em toneladas. Então, vamos passar isso aqui para toneladas. Como que a gente faz? Vamos lá no volume que falta entregar e vamos dividir essa informação por 1000. Estou só pegando a medida lá e dividindo por 1000. Inserir lá uma divisão por 1000. E agora, isso que está em quilo vai ser tonelada aqui nessa medida. Ok, então temos a informação lá do que falta entregar por cada contrato. E cada contrato é para cada cliente. Só que agora que vem, então, a situação.
nós temos um volume negociado e nós queremos agora saber se esse volume negociado foi entregue dentro do prazo ou não. Então, para isso, a gente tem uma coluna com data, que é a data de vencimento do contrato. Então, vamos colocar aqui a data de entrega. Vou colocar aqui o final. Arrastei e soltei. Ele colocou a informação aqui, ó. Veja só, eu vou aumentar aqui essa tabela e veja que ele está em hierarquia aqui, ó. A data foi para hierarquia. Vou tirar essa hierarquia e vou colocar em data normal. Está carregando aqui. Pronto, agora está em data. Então, agora que começa a situação da formatação que a gente quer dar. Por quê? Porque a gente não quer, ninguém nessa situação quer chegar aqui e ficar olhando. Ah, essa aqui é a data, mas espera aí, que dia é hoje mesmo? Isso aqui já venceu ou não venceu? Ninguém quer fazer isso, certo? O que a gente quer é olhar para essa tabela e ver uma cor aqui que nos faça identificar de forma nítida e fácil se nós temos um problema ou não. Ok? No mundo corporativo, geralmente vermelho é um problema e verde está tudo legal. Isso é o que está no subconsciente para quem faz gestão no mundo corporativo, certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, olha lá. Como que a gente vai iniciar essa situação? Nós vamos criar uma nova medida e nessa medida nós queremos o status, ok? Nós queremos dar um status de cores para essa data, para a gente saber se o cliente entregou o volume de produto que ele negociou dentro do prazo ou não. Então, vamos lá. Cliquei com direito, nova medida. Essa medida nós vamos dar o nome de status. Então, vou colocar aqui, status. E a informação que a gente quer desse status para fazer esse status, nós vamos utilizar a DAX Switch. Então, ó, Switch. E a Switch, primeiro argumento é uma expressão. Qual que é a expressão que a gente vai utilizar aqui? Nós queremos as informações que sejam, os argumentos que sejam verdadeiros, que estejam abaixo dessa situação. Qual a situação? Abaixo do true. O true, verdadeiro. Então, olha lá, a expressão. Se for verdadeiro, ele vai retornar os resultados. Quais resultados? Os resultados que a gente vai colocar aqui abaixo. Então, olha lá. Se for verdadeiro, a condição, qual que é a condição primeira que nós vamos colocar? O volume entregue. Primeira coisa que a gente quer saber é se o volume já está entregue ou não. Nesse caso, nós temos aqui 2 volumes que já estão entregues. Já está zerado o contrato. O cliente já entregou todo o produto. Então, olha lá. Volume entregue. E faltou um passo para ir para o próximo argumento da DAX aqui, ó, eu não coloquei. Então, veja que para ir para o próximo argumento, lá está um ponto e vírgula. Então, eu tenho que inserir aqui um ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula. Próximo argumento é se for o volume entregue, o volume que falta entregar, aliás, o volume que falta entregar, que é a medida que nós temos aqui, ó, for igual a 0, então a gente quer que retorne uma cor verde. Por quê? Porque o volume já está entregue, a gente não tem que mais se preocupar com esse contrato. Só que, para iniciar esse processo, para que você entenda isso de forma clara, eu vou primeiro descrever aqui, ó. Então, eu quero que fique verde aqui, ó. Ok? Se o volume que falta entregar for igual a 0, eu quero que fique na cor verde. Apenas é um texto, por enquanto. Então, calma lá que a gente vai chegar na parte da cor. Ponto e vírgula para ir para o próximo argumento. E vamos ver essa primeira parte aqui, ó. Se for essa condição, a gente quer verde. Se não for, a gente quer que retorne blank. O que é esse blank? É em branco. A gente quer que retorne em branco. Se não atender essa condição, a gente quer que fique em branco. Então, fechei aqui parênteses da switch, dei enter. Vamos colocar essa medida aqui só para vocês verem ela atuando aqui. Então, olha lá. Vou inserir aqui na tabela.
E olha lá. Então, a parte inicial está correta. Tá? Descrita como verde aqui. Ó. Pronto, agora a gente quer ir para a segunda situação. Qual que é a segunda situação? A gente quer ver se essa data está dentro do prazo ou não. Por que a gente não considerou a data aqui nessa situação? A gente não tem nem que olhar nessa condição, porque o contrato já foi fechado, a gente não precisa se preocupar. Nós fizemos a primeira condição, a segunda condição agora é a seguinte. Se o volume que falta entregar for maior, então, olha só, volume que falta entregar for maior que zero, e aí nós temos que utilizar um operador, né? Porque a gente tem duas situações agora. Se o volume for maior que zero e a data, então vou utilizar o operador comercial duplo para nos dar a possibilidade de utilizar essa condição e, é esse operador. Vamos puxar a data. Só que aí, ó, quando eu digito data aqui, ó, veja que o Power BI não permite eu utilizar uma coluna aqui nessa situação na DAX Suite. Então, eu tenho que utilizar uma outra DAX que me permita selecionar um valor, que é a Selected Value. Ó, Select Value. E eu vou selecionar, o que a Select Value faz? Ela vai selecionar um valor. Qual que é o valor? É a própria data, que está na nossa base contratos, que está aqui. Selecionei ela, fechei parênteses. E aí a condição aqui é a seguinte, então eu quero que se o volume que falta entregar for maior que zero e a data de entrega for menor ou igual a hoje, que no caso é today, então eu quero que me retorne vermelho. Por quê? Porque se a data, veja só, presta atenção, o prazo de entrega desse produto era hoje, era antes de hoje, aliás, então, se ele era antes de hoje, significa que já venceu, certo? Imagina só, olha só, vamos fazer uma situação aqui para isso aqui ficar claro. Lembra lá que nós temos a reguinha, que para cá é maior e para cá é menor. Então aqui nós temos o hoje, por exemplo, certo? Aqui, ó, está hoje. Se o prazo de entrega está para esse lado, o lado que é negativo, já venceu, já passou, certo? Então, por isso, aqui tem que ficar vermelho, ok? Só fiz isso para deixar mais claro. E se não atender essa condição, então, a outra possibilidade é se ainda está dentro do prazo. Se ainda está dentro do prazo, a gente quer que fique um amarelinho, ok? Qual que seria a outra condição? A outra condição é, se o volume que falta entregar for maior que zero e a data, selecionar o valor, a data de entrega for maior que hoje, então, amarelo. Ok? Vamos dar um Enter. Carregando. Não deu certo porque eu esqueci de colocar aqui o último passo para ir para o próximo argumento. Veja que aqui o restante da DAX aqui, ó, não está atuando. Olha lá. Então, vou colocar aqui, ponto e vírgula. E agora sim vai dar certo. Carregando e pronto. Veja que os dois últimos aqui, ó, ficaram em amarelo. Por quê? Porque esses estão atendendo a condição. O volume ainda não está entregue, mas o prazo de entrega ainda está sendo aceito. Ok? Agora, isso não quer dizer nada. Você concorda? Ah, tem só um texto descrito aqui de status, isso não me ajuda nada. Agora que vem o charme da situação. E qual que é o charme? Nós vamos trocar aqui essas nomenclaturas pela cor. Pela cor de fato. Como que a gente vai fazer isso? Nós temos que ter agora o código hexagonal da cor. Como que a gente vai fazer isso? Se você tem dúvida, estou aqui no Google e vou digitar aqui, ó, colors.
Vou entrar aqui nesse site, o primeiro, Colors, e eu quero ver agora esse código da cor. Como que a gente vê esse código da cor? Para você, eu estou mostrando aqui porque certamente vai ficar mais fácil para você. Então, para a gente ter um código primeiro do verde, por exemplo, da cor verde, você pode filtrar aqui, ó, green, ó, e ele já vai trazer aqui alguns tons. Ó. Então, você pode pegar aqui um tom, por exemplo, esse aqui, ó, 007F, 5F. Então, vou trocar o verde aqui, ó, pelo 007F, 5F. Eu dei um Enter aqui sem querer, vamos voltar. Se eu não me engano, é isso. 007F, 5F, é isso. Só que a única coisa que você vai fazer aqui é, antes desse código, colocar aqui um joguinho da velha, ok? Então, coloquei o joguinho da velha lá. E para fazer a mesma coisa agora para o vermelho. Então, ó, vou tirar o filtro aqui e vamos pegar aqui uma cor vermelha. Então, aqui um vermelho bem chamativo, ó. D90-429. Então, é só colocar lá, ó. Não esqueça nunca do joguinho da velha. Então, D90-429. E a mesma coisa para o amarelo. Colocamos para o vermelho, né? E agora para o amarelo. Vamos achar aqui um amarelinho, ó. FFBA08. Então, jogo da velha FFBA08. E pronto, vou dar um Enter aqui, ó. Veja que aqui vai continuar a mesma coisa. Não vai mudar nada, vai continuar como um texto aqui, ó. Só que aí, olha só o que a gente vai fazer. Agora nós vamos para a parte de uma formatação, por exemplo, que pode ser utilizada como uma cor de fundo. Então, por exemplo, nós queremos a cor, nós queremos aqui nessa coluna data. Como que nós vamos fazer isso? Vamos lá na data, olha só, estou clicando na data, vou na setinha aqui e vamos em formatação condicional, cor de fundo. Vamos lá, cor de fundo. E aí, normalmente, uma formatação condicional muito utilizado é essa escala de cores, certo? Muito se utiliza essa escala de cores. Então, olha lá, aqui está em escala de cores. Só que veja que tem outras opções aqui, ó. Formatar por regras e formatar por valor do campo. É essa opção que nós vamos utilizar. Então, ó, valor do campo. E agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos selecionando, ó, vou colocar para o lado aqui, nós estamos criando uma formatação condicional para o campo data entrega através do valor do campo status. E aí, quando a gente clicar em OK aqui, veja o que vai acontecer aqui. Ele vai formatar aqui conforme as cores. Olha só que legal. Então, agora não é aquela situação de ficar olhando e procurando. Agora nós temos realmente a cor que nos identifica onde é o problema, onde não precisa se preocupar e aonde vai necessitar de atenção posteriormente. Legal? Agora, veja só, nós podemos, então, aqui retirar essa coluna, porque essa medida, aliás, né, que é a medida de status que nós criamos aqui, ó, porque ela não faz mais sentido aqui. Ah, mas e se eu quisesse a informação de cor lá no pedido? Por exemplo, quisesse que a informação de cor estivesse aqui. Mesma situação. Vai lá, contrato, formatação condicional. E aí, aqui em formatação condicional, vai em cor de fundo. E aí, mesma situação. Valor do campo. E lá você seleciona a medida status. Selecionei a medida status e veja que ele já vai criar aqui as cores da mesma forma que está lá. Legal? Interessante, né? Ok, podemos retirar aqui então a informação do quilograma negociado e do quilograma entregue. E vamos passar essa data aqui para cima. Nós só queremos o volume esse volume entregue aqui a gente... Ih, eu tirei errado. O que eu quero retirar é o volume entregue. O volume que falta entregar,
é o que nós vamos criar aqui uma outra situação, que é, nós queremos inserir aqui agora uma barra, né? Nós queremos uma barra para informar de forma clara se esse é maior ou esse é menor. Então, como que a gente faz isso? Vamos lá na nossa formatação e aqui em formatação condicional, nós vamos selecionar a medida que nós queremos. E a medida que nós queremos fazer essa formatação é a volume falta entregar. Selecionei ela e aí aqui tem várias opções. Ó. E uma delas é a barra de dados. Olha só, agora nós temos aqui uma barra de dados com as informações. E aí você pode ordenar como quiser, por data ou pelo volume. E vamos colocar aqui agora uma informação que não foi inserida, que é o nome do cliente que é o dono desse contrato. Vamos selecionar aqui e o nome do cliente aqui para o primeiro. Vamos aumentar aqui e veja que agora nós temos então essa formatação. E essa formatação dá a possibilidade então de trabalhar de várias formas, né? Veja que você não fica, você cria essa formatação através desse código da cor e você pode utilizar ela em várias situações. Por esse vídeo é isso, espero que tenham agregado com um pouco de conhecimento para você na utilização dos seus projetos, porque o objetivo por aqui é que você tome decisões de forma mais fácil e principalmente sem gastar tempo preenchendo o relatório. Esse é o objetivo, tomar decisão sem a necessidade de ficar preenchendo aquele monte de planilha, aquele monte de relatórios. Valeu, até o próximo vídeo.